Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje vai ser lasanha caseira. Eu vou fazer a massa. Eu já fiz o molho para poder adiantar, já preparei o frango. Vai ser uma lasanha de frango. Eu vou fazer também uma bolonhesa, né, com carne moída. Mas eu já fiz o molho para poder adiantar. Se vocês quiserem, num próximo vídeo, eu posso mostrar como que eu faço o meu molho caseiro, um molho de tomate, tá bom? Então vamos lá. Qual é o ingrediente para fazer uma massa caseira de lasanha? São muitos ingredientes. Farinha e ovo. Não deu pra ver, mas aqui, ó, galera. Depois você vai editar, né? O ovo. Meu assistente está me ajudando. E a farinha. É só isso. O ovo pra não fazer dá a pra massa. ver direito, mas não tem problema. Então, aqui tem 100 gramas de farinha de trigo e um ovo. Para cada 100 gramas, um ovo. O ideal é que se pese também, tá? O ideal é que o ovo tenha aproximadamente entre 45 e 50 gramas para equilibrar com a farinha, tá? E depende também de como está na sua cidade. Se estiver muito frio, com um clima mais úmido, a gente usa essa quantidade. Se estiver um tempo seco, pode ser que seja necessário usar um pouquinho de água, tá? Algumas pessoas acrescentam a clara, mas ela resseca um pouco mais a massa. Então, o ideal é colocar um pouquinho de água para poder não ficar muito seca a massa. O quanto é esse pouquinho? Você vai colocando mesmo, assim, por exemplo, nesse copo. Você pode colocar, assim, um pouquinho, e você vai mexer e você vai ver se a massa deu liga, se ficou boa, se tá seca. Se tiver seca, põe mais um pouquinho de água, não pode ter muita água, tá? É que quanto mais ovo na massa, seja a clara ou a gema, ele resseca, tá bom, a massa. Então é isso. Como que a gente vai fazer? Despeja isso na bancada, na mesa, no meu caso é na mesa, né? Despeja a farinha. Eu peguei esse copo, eu não costumo usar, tá? Mas eu peguei esse copo para mostrar que a gente precisa fazer como se fosse um vulcão para poder colocar o ovo, tá? Então a gente faz aqui um buraco, isso aqui facilita, né? Eu já não uso mais o copo, eu faço com a mão mesmo, mas para vocês entenderem desde o inicinho, tá? E aí coloca o ovo. E nós vamos batendo, tá? Vai batendo o ovo, assim, vai mexendo ele e puxando a farinha. Dá pra ver, filho, a farinha? Dá. Que eu tô colocando a farinha junto do ovo, né? Tá bom. É. E aí a gente vai batendo, 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 pra poder transformar isso numa massa homogênea, tá? E a gente vai fazendo isso e eu vou terminar aqui e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Bom, pessoal, eu voltei, tá? Então aqui tá a massa já pronta. Ela tá com os pontinhos brancos, que é da semolina, mas depois quando for passar ela no cilindro, ela vai juntar isso na massa, tá bom? Então, aqui ela deve ficar agora por 30 minutos. Essa massa eu precisei colocar um pouco mais de água, tá? Ela tava mais sequinha porque aqui tá calor, tá bem quente, então o tempo tá bem seco, né? Então eu precisei acrescentar, mas ela precisa ficar mais ou menos dessa forma, mais molinha. Algumas ficam um pouquinho mais duras, mas essa, como colocou água, então ela fica um pouco mais mole, tá bom? Então ela vai ficar por 30 minutos dentro do saquinho plástico ou o papel filme, tá? Esse daqui, tá bom? Eu costumo usar esse daqui, que é melhor do que o saquinho. Se você for usar o saquinho, tem que ser aqueles de freezer, sabe? Que vai pro freezer, geladeira, precisa ser daqueles. Então eu vou deixar agora por 30 minutos e daqui a pouco eu volto pra passar a massa no cilindro. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, agora que a massa já descansou por 30 minutos, nós vamos cilindrar, tá? A gente vai passar pelo cilindro ou laminador, né? Pra poder fazer as tiras, né, da lasanha.
ela não vai sair o tamanho exato, né? Eu tenho algumas encomendas, então são 2 tamanhos de potinhos, né, pra colocar. Então não vai sair o tamanho exato, mas aí na hora de montar a lasanha, a gente corta, não tem problema, tá? Então aqui a gente começa a cilindrar. Tá dando pra ver, filho? Tá, mas não tá vendo a forma dos quadradinhos. Peraí. Como assim? Não tá aparecendo aqui, ó. Ah, não tem problema. Depois você edita. Mas pode deixar aqui, depois você edita essa conversa, tá? Tá. E aí a gente vai fazer como se fosse um envelope, tá? A gente vai dobrar. Dobra mais uma vez. E vamos passar de novo, tá? Meu cilindro, ele tá no tamanho, no meu é 7, né? Que é no máximo, a largura máxima que pode ficar. Passar mais uma vez. Aí a gente dobra de novo. Agora só dobra uma vez. E vamos passar novamente. Agora a gente vai diminuindo a largura do cilindro, tá? Pra ele poder ir afinando a massa. Então, a gente vai passando algumas vezes e a gente vai diminuindo a largura do cilindro, para que ele fique fino, tá? Para não ser uma massa grossa. Para poder a lasanha ficar leve, né? Então, não fazer uma massa muito grossa. E aí também vai do gosto de cada pessoa, né? Então, eu vou dobrar mais uma vez aqui, para ela ir ficando certa. E a gente vai dando uma esticadinha na massa, para que ela fique o mais uniforme possível, tá? E aqui não vai passar? Não, esse daqui é para macarrão, tá? Para lasanha a gente passa só no cilindro reto, redondo. Passa mais uma vez e ainda a última vez. Quando cozinha a massa, ela dá uma engrossada, tá? Igual o macarrão, ele engrossa um pouquinho. Então, quanto mais fino a gente fizer na hora de laminar, melhor, tá? Feito, a gente coloca aqui sobre... Aqui no meu caso, eu coloco semolina, né? Aqui na mesa. Então, eu espalho aqui. Bom, então aqui no caso eu vou colocar sobre a semolina, tá? E a gente vai cortando a massa, um por um, e conforme a gente corta a massa, a gente enrola de novo ou coloca no saquinho, tá? Pra ela não ressecar. Então, a gente vai cortando, laminando e fecha de novo aqui, pra que ela não resseque, tá? A gente fecha novamente. E aí, a gente vai trabalhar essa massa. Então, eu vou passar todas elas e depois eu volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é o resultado da massa, tá? Eu fiz um total de 300 gramas de farinha de trigo, tá? Eu mostrei no início do vídeo preparando 100 gramas para ser um pouquinho mais rápido, mas o total eu fiz de 300 gramas. Já estou esquentando a água e precisa ser água borbulhando, tá? Ela tem que estar bem quente para poder colocar a massa. E salgar, assim, bastante para que a massa possa absorver o sal, tá? Então, é só água e sal. O ideal, assim, é que fique uma água, parecendo a água do mar mesmo, bem salgada. A massa não vai ficar salgada, mas se não colocar bastante, ela fica sem sal, tá bom? Então, tô preparando lá a água para poder cozinhar e mostrar para vocês. Então, agora a gente vai cozinhar a massa, né? Então, já começou a levantar as bolas, né? A gente vai colocar as massas, são 3 minutos, tá? A massa aqui. Não é bom deixar passar, porque depois ela vai pro forno, né? Tem que colocar queijo,
ela vai pro forno. Se ela cozinhar muito aqui, depois no forno ela vai cozinhar mais um pouco, especialmente com o molho, né? Aí ela vai ficar muito mole, tá bom? Então é 3 minutos. Eu tô terminando aqui de tirar as massas que eu coloquei, tá? O improviso aqui hoje não tá dando muito certo. E como no outro vídeo eu vou provar. É. Eu tenho entrega pra fazer, mas eu vou fazer uma pequena pro Lucas provar, porque ele nunca comeu lasanha. Por favor, não fiquem bravos comigo. Então eu vou cozinhar Eu nunca cheguei a experimentar. É verdade. Eu vou cozinhar toda a massa e depois eu volto pra gente montar a Não é lasanha. com carne moída? Tem carne moída e tem frango. Parece pastel. Meu pastel favorito, gente, é de carne. Uma curiosidade. O Lucas gosta muito de pastel de carne. Com vinagrete e aquele molhinho branco. Isso, a maionese. Maionese. É. Então a gente volta daqui a pouco pra poder montar a lasanha, tá bom? Agora a gente vai tirar a massa da água quente e vamos colocar na água gelada. Se não tiver uma panela como essa, o que pode fazer? Pode pegar com uma espátula e uma igual a essa daqui, ó. Dá pra usar o escorredor de arroz? Dá também, pode colocar no escorredor de arroz. É que essa daqui fica um pouquinho mais prática, né? Uhum. Eu coloquei aqui pra escorrer assim e eu tinha esquecido. E tava apanhando ali com a espátula e o escorredorzinho, né? Eu não sei o nome desse, não lembro. Então aqui agora ela vai esfriar um pouquinho e logo a gente vai montar. Agora nós vamos montar a lasanha. Chegou a hora de montá-la. Então eu começo colocando o molho aqui no fundo. Eu tô colocando nessa de alumínio porque ela pode ir pro forno convencional. Alguns clientes meus pedem para micro-ondas e outros pedem para forno convencional, tá? Então, começo colocando aqui um pouco de molho, coloco a massa, e esse que eu vou montar vai ser a bolonhesa. Então, eu vou pegar aqui a carne moída. E vai preenchendo aqui. Eu não gosto de colocar pouca carne, tá? Eu acabo colocando um pouquinho mais pra não ficar sem graça, né? Se é a bolonhesa, se é com carne moída, tem que ter carne moída, né? Não pode só fazer de conta que colocou. Então esse tanto aqui tá bom. Agora vem a mussarela. Mussarela. E vem mais um pedaço de massa. As massas não estão no tamanho, até porque eu fiz para 2 tamanhos, então daí é só cortar. Dá pra fazer também no tamanho certo, é que hoje eu estava um pouco atrasada, que daí dá pra medir a massa. Quando faz aquela bolinha da massa que vocês viram, dá pra cortar na quantidade certa, então vai pesando mais ou menos lá, né, o tamanho que você quer, e você pesa todas iguais. Essa forma, embaixo ela é um pouquinho mais estreita, então uma ou outra massa a gente vai cortando, mas dá pra fazer pelo peso, pra ficar mais ou menos todas do mesmo tamanho. Hoje eu tava com bastante pressa, tava atrasada, então eu não fiz assim. Então pode ver que ficaram de vários tamanhos. E agora eu vou alternando, né? Massa, molho e mussarela.
E assim eu vou montando. No final eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao final. Então aqui está pronta a lasanha, a bolonhesa, né, de carne moída, e a lasanha de frango. Então foram os resultados da massa de hoje. Sobrou alguns pedaços de massa. Eu montei aqui pequenos rondeles ou grandes canelones. Fica a critério, porque ele tá grande para ser um canelone, né? Ele tá gordinho. E bem ele mais aqui tá no gordinho. final, e a gente vai depois fazer um vídeo sobre Isso. rondelli e canelone. Isso. E aqui também. Então ele ficou um pequeno rondelli. E é isso. Obrigada por assistir, curte, compartilha se você gostou. E até o próximo vídeo. Obrigada.